A gente vai falar sobre ansiedade. Desde 2017, o Brasil é o país que mais cresce com o número de transtorno de ansiedade, pessoas afetadas com transtorno de ansiedade. Mesmo com esses dados tão alarmantes, batendo aí na porta e tanta informação, as pessoas têm muita dificuldade em procurar ajuda e receber ajuda especializada, que é o pior. Porque muitas das vezes é tratado como frescura, não é assim, isso daí é frescura. Então, na live de hoje, eu vou trazer para vocês a Aline Moraes, uma terapeuta maravilhosa. Ela é fisioterapeuta, vou ler para vocês tudo que ela é. Ela é uma fisioterapeuta integrativa e terapeuta de floral e homeopatia. Ela é especializada em tudo isso. Então, ela vai fazer um bate-papo com a gente maravilhoso para esclarecer tudo. Então, se vocês têm dúvida, querem saber de alguma coisa, vai mandando aí. Vou convidar aqui a Aline rapidinho, mas antes disso, senta o dedo aí no coraçãozinho, manda um monte de curtida e compartilha com quem vocês acham que vai precisar. Compartilha aí com 5 amigos de vocês para a gente crescer essa corrente do bem, porque é uma informação super valiosa. Muitas das pessoas, muitas vezes, sofrem de transtorno de ansiedade e não são tratadas porque não sabem identificar pequenos sintomas. Tá bom? Vou chamar aqui a Aline para entrar com a gente. Espera aí. Vai mandando aí as perguntinhas de vocês. Aline. Para ela. E vamos ver. E aí, galera, essa live de hoje a gente vai aprender quais são os sintomas, como que a gente consegue identificar esses sintomas e as formas saudáveis da gente tratar esses transtornos, tá bom? Lindeza da minha vida! Gente, ela chegou. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite para ajudar a gente a esclarecer essa doença que assola muito a nossa população, né? Muita gente sofre e não sabe, ou às vezes sabe e não procura ajuda, porque acha que sozinha pode conseguir resolver de alguma forma e acaba piorando até evoluir para um quadro pior, né? Seja bem-vinda, Luana. Com certeza. Boa noite, muito obrigada, Camila, e treinamento integrado. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Compartilhar com vocês aí um pouquinho da minha experiência também nos atendimentos, né? Dentro dessa área integrativa, né? E passar um pouco do contexto maior, global aí, do que é a ansiedade. Talvez eu vou tentar falar, trazer coisas assim mais que não se falam muito com relação à ansiedade, né? Para despertar em quem estiver ouvindo a gente condições de se autoanalisar, né? De trazer um autoconhecimento maior acerca desse tema aí. Maravilhosa, Aline, porque é um tema tão abordado, mas tão pouco explorado, né? Na verdade, as pessoas acham que sofrer de ansiedade é normal. Até que ponto é normal, até que ponto vira uma doença. Então, é bem bacana a gente falar sobre isso e ajudar as pessoas a se ouvirem, né? E saber o que está acontecendo, que às vezes é aquela angústia que ela acha que não tem solução e com pequenos ajustes a gente consegue viver de uma forma melhor, né? Então, vamos lá, Aline. Conta pra gente o que é a ansiedade. Bem, a ansiedade a gente pode ir por 2 caminhos, analisar, né, Camila, esse contexto da ansiedade por 2 caminhos interessantes. Primeiro que ninguém fala muito sobre isso, mas existe uma ansiedade que ela é considerada positiva, né? De alguma forma. A ansiedade, ela faz parte do nosso contexto, né? Porque ela está englobada nela toda como todo esse processo como uma apreensão, né, e uma preocupação antes de algum evento. Então, você fica ansioso, por exemplo, né, trazendo para a parte prática aqui, eu fiquei ansiosa antes da nossa live, né? Como que ia ser, que tema que eu ia falar, de que forma que eu ia abordar. Então, essa seria uma ansiedade positiva, que acontece antes de um evento que você conhece, um evento
pré-determinado, você já está esperando. Então, sentir ansiedade não é ruim, né, de alguma forma. E não é toda ansiedade que chega a ser um processo patológico, um desequilíbrio psíquico de todos. Então, a ansiedade, ela vista num transtorno de ansiedade mesmo, patológico, é quando você já começa a vibrar constantemente nesse padrão de tensão, de preocupação, constantemente, né? Então, não existe um evento específico e você já manifesta uma preocupação, uma antecipação, uma tensão, uma apreensão constante, sem que não exista nada em específico que possa gerar em você esse contexto de estar se preocupando com algo que está por vir, né? Então, você analisa a ansiedade dentro desses dois vieses. Uma ansiedade positiva faz parte, todos nós sentimos ansiedade, né? E a ansiedade que ela já passa do nível da normalidade. Então a gente pode dividir assim, ó. Ansiedade normal é o que não tira a gente do nosso foco, é o que dá motivação ainda para a gente fazer. Fica aquela coisinha de vou fazer e tal, não sei o quê. E a ansiedade, quando vira um transtorno, é quando ela tira a gente do nosso foco, começa a vir com os sintomas que agravam tudo isso, né? Exatamente. Você usou uma palavra maravilhosa, né? Motivação. A ansiedade, de uma forma positiva, ela motiva você a movimentar ferramentas para você resolver o que você precisa resolver, para você conseguir fazer o que você precisa fazer, antes de você desencadear essa tensão antes de algo. Então, você mobilizar ferramentas que te auxiliem a resolver os problemas, de alguma forma, sim. E essa motivação que você precisa. Passou do processo motivacional, né, já começa a gerar um distúrbio, uma ansiedade, uma preocupação excessiva. A gente vai falar mais à frente sobre isso, né? Aí já entra num quadro que você precisa estar observando o seu nível, o seu grau de ansiedade envolvida na situação. Entendi. E quais são os sintomas do transtorno de ansiedade, Aline? Bem, existem vários, né, Camila? A ansiedade desencadeia em cada pessoa uma série de sintomas, né? Então, os que eu mais observo na minha prática clínica, né, atendendo os pacientes, são muitos sintomas relacionados à parte cardiovascular, né? Então, tudo relacionado de alguma forma ao cardíaco, né? Então, taquicardia, angústia, aumento de pressão arterial, né? Dores estomacais, palpitação, tensão muscular, dor de cabeça, problemas de ordem gastrointestinais, né? Aperto no estômago, aperto no peito, bolo, nó na garganta, né? São sintomas que eu observo mais, que os pacientes falam mais relativo a esse quadro de ansiedade. Você já começa a analisar, a ver ali que existe um processo ansioso naquela pessoa, né? Principalmente, Camila, se o paciente já fez exames, né? Já passou, né, por uma avaliação médica e não se encontra eventualmente nenhum sintoma que caracterize que clinicamente, fisicamente existe algum problema daquela pessoa. Então, gastrite, dor de cabeça, angústia, palpitação, aumento de pressão arterial, que você faz exames e não caracteriza nada, você começa a ver que existam sintomas que estão se manifestando naquela pessoa constantemente que não tem uma origem física. E aí a gente começa a navegar nesse paciente pelo psiquismo dele, né?
Então, existem emoções envolvidas, o psiquismo está atuando muito grandemente aí nesse contexto, então a gente considera isso. Então, muito desses sintomas que a gente sente, que o paciente sente, não são propriamente de ordem física. Tem gente fazendo Entendi. pergunta aí. Já vou chegar lá, vou fechar essa primeira parte aqui, aí a gente já vai para essas perguntas, porque eu estava lendo que as perguntas têm tudo a ver com os nossos temas aqui. O Aline, o transtorno de ansiedade pode ser considerado uma doença? Pode ser considerado um distúrbio, né? Que são um conjunto de sintomas distoantes que causam desconforto na pessoa. Esses distúrbios, esses sintomas demasiadamente prolongados, cronicamente manifestados, sim, pode desencadear doenças. Né? Então, por exemplo, Ela é né, Camila? o primeiro passo para a depressão, né? Exatamente. É um dos caminhos para você manifestar a depressão. Antes, é como se fosse assim, a ansiedade é como se fosse um germe, né? Uma semente que não cuidada, não trabalhada, não tratada, pode desencadear ao longo do tempo, sim, um processo de depressão, síndrome do pânico também pode vir de um processo ansioso. Aline, dá para a gente saber quando a ansiedade vira um transtorno através desses sintomas, né? É isso? A gente consegue ver que a ansiedade virou uma doença, já atingiu esse nível de doença, virou um transtorno de ansiedade a partir dos sintomas? Sim, a partir da cronicidade dos sintomas. Né? O que seria cronicidade? A partir do tempo. Sentir ansiedade, Camila, sentir ansiedade, estar ansioso, preocupado, né, apreensivo, não é um problema. A gente fica assim normalmente no nosso dia a dia. Como você falou aí no início, né? Nos motiva a resolver, nos motiva a ir adiante. O problema maior é o tempo prolongado que fica a pessoa vibrando naquele sintoma. Então, ela deixa de ser uma ansiedade positiva, ela deixa de ser algo normal, fisiológico, que a ansiedade é fisiológico, né? Faz parte você ficar ansioso por algo. Mas ela deixa de ser fisiológico quando ela passa a ser crônica. O que é crônico? O que é cronicidade? Sentir constantemente, por dias, por meses, por anos, melhora um pouco, daqui a pouco aquilo volta novamente, você fica bem um tempo, daqui a pouco você está novamente manifestando aqueles sintomas, né? Você passa um tempo, são ciclos. Então, quando isso começa a se tornar prolongadamente, aí você já considera uma ansiedade patológica, né? Por quê? Porque tudo altera na pessoa, né, Camila? Tudo nela modifica. Você imagina uma pessoa sentir palpitação, angústia, dores de cabeça constantemente. Ela vai desenvolver, sim, uma doença, né? Então, nesse estágio, aí sim ela começa a ser considerada um transtorno de ansiedade generalizada. Sim, aí começa a ser considerado um distúrbio. Eu já compartilhei com a galera do IP algumas vezes e a minha depressão veio através do transtorno de ansiedade. Eu sempre fui muito ansiosa, mas a ansiedade me motivava. Eu sempre usei a ansiedade que eu tinha para qualquer coisa, fosse para passeio, para curso, quer ver? Onde eu ficava super ansiosa quando eu ia fazer algum curso. Então, eu já gerava várias expectativas e já programava muita coisa para fazer, para depois, com os meus alunos, ir melhorando e tal. E aí, isso começou a piorar quando eu passei a não dormir. O evento ia acontecer daí a 6 meses. E aí, eu já começava a não dormir, pensando que faltavam 5 meses e tantos dias.
o que que eu ia fazer, quem iria trabalhar no meu lugar, como que eu pagaria as contas por conta dos dias, porque personal trainer, fisioterapeuta recebe por hora de trabalho. Então eu pensava, como que eu vou fazer para pagar minhas contas? Eu vou ficar 10 dias fora, são 10 dias de salário, então tem que juntar tanto por mês. E aí essa ansiedade demasiada foi me dando arritmia, falta de ar, sensação de sufocamento. E eu achava que isso era normal. Até então, eu estou ansiosa. Muitas vezes eu acordava à noite com arritmia, com crise de arritmia, falta de ar, e foi exatamente o que você falou. Eu fiz todos os exames, não dava nada. E eu falava para o médico assim, fazer um ecocardiograma, né? E ele passava, era um japonês muito engraçado, ele passava o aparelho de ultrassom no meu peito. Eu, ai, deve ser minha prótese, você não está achando. Eu estou morrendo, eu estou sentindo uma fisgada aqui, eu estou morrendo. Aí, o negócio ia piorando dentro da minha cabeça, me dava falta de ar, eu desmaiava, eu esquecia o lugar onde eu estava e me levou para síndrome do pânico, me levou para ansiedade, para depressão, até eu conseguir pedir ajuda e ver que realmente eu estava doente, porque um negócio é aceitação, a gente também não aceita isso, né? Eu achava, cara, impossível, eu não posso ter um transtorno de ansiedade, eu trabalho, eu tenho uma vida estabilizada, eu tenho família, filho, não pode ser? E quando veio o diagnóstico, até eu aceitar e entender que tem vários níveis de ansiedade, até você chegar ao transtorno, até você chegar a uma depressão que fazem muita diferença o diagnóstico precoce, isso não entrava na minha cabeça. Então, quando eu fui medicada, que eu voltei para a atividade física, que eu voltei a fazer tudo ao normal, foi muito rápido a regressão da doença, né? Mas até hoje eu tenho que me policiar com algumas coisas. Quer ver, Aline? O que acontece muito? Quando eu paro a prática de atividade física, eu começo a comer besteira. Aline, em uma semana eu começo a ter palpitação, começo a achar que tem alguma coisa errada, que não está normal. Aí eu já começo a contar horas para fazer as coisas. Se fosse assim, eu tivesse em crise de ansiedade, hoje faltam 7 horas para eu fazer a live, mas eu tenho que dar aula, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. E aí eu não conseguia dar conta de tudo ao mesmo tempo, entendeu? A importância da gente ter esse diagnóstico, da gente saber os sinais que o nosso corpo está dando, para a gente entender o porquê daquela palpitação, o porquê de uma frequência cardíaca diferente, o porquê de uma insônia. Não é normal, eu estou só com problema, estou acordado. Não, não é. É o problema que está te causando essa ansiedade que vai te levar para uma outra causa, né? Exatamente. Você falou num tema aí muito legal. Você falou que tinha um projeto há 6 meses, né? E aí você Uhum. ficava, imagina, né? Essa preocupação. Uma das coisas que a gente precisa trazer para o nosso entendimento é o que causa, né, a ansiedade. Por que você fica ansioso? Porque tem dois caminhos para a gente analisar e avaliar uma ansiedade, né? Para a gente se entender também. Existe a preocupação excessiva, né? E existe um sentimento que predomina muito na ansiedade. Então, toda pessoa ansiosa, em sua grande maioria, ela é preocupada. Então, preocupada com algo que ainda não chegou. Só que essa preocupação com algo não é necessariamente você estar ocupada em fazer algo. A sua preocupação é mental. Então, Uhum. tudo acontece na sua cabeça, tudo acontece na sua mente. Então, a preocupação é se vai dar certo, se não vai dar certo. Se não der certo, que caminhos eu vou, que caminhos eu escolho. E todo pensamento, ele vem na sua base negativo. Você não fica preocupado com algo positivo, porque o que é positivo, naturalmente, a gente traz um bem-estar enorme. Você não se preocupa com isso. Mas o ansioso, ou aquele que sofre da ansiedade, geralmente vem com pensamentos repetitivos, preocupantes acerca do futuro, né? Como sempre, em sua base negativa. Então, e se? E se? E nesse caminho de e se não conseguir, se eu não conseguir, o que eu vou fazer? O que essa pessoa faz? Ela pensa em tudo que ela pode fazer para que o que ela está pensando no futuro não dê errado. Então,
Aí vem a emoção. E que emoção é essa que predomina nessa mente preocupada com o futuro do ansioso? O medo. Então, o sentimento do medo, né, a emoção do medo, ela vem muito carregada em quem é ansioso. Porque quando você se preocupa com o futuro, você tem medo de que aquela ocupação sua, o futuro, não saia do jeito que você gostaria que saísse, né? Então, se for uma entrevista de emprego, se for uma visita, um encontro, um evento, um trabalho, uma entrevista, uma palestra, você sempre vai temer, vai ter medo de que se aquilo vai sair tudo como você imaginou. Então, vem sempre carregado de muito excesso de pensamentos negativos e a emoção do medo muito predominante. Então, isso aí é que começa o cerne do ansioso. Quando você vai avaliar, quando você vai entender a causa do sofrimento do ansioso, você vai ver que tem um medo de que algo não dê certo, existe o fator medo, a emoção do medo, e existe a preocupação excessiva, excesso de pensamentos, excesso de tudo é confabulado a nível mental, né? Ele resolve tudo na mente dele. Tudo. Ele não consegue ainda, porque o evento, a situação ainda não aconteceu. Mas acontece tudo dentro dele, na mente do ansioso. Então ele está sempre ocupado. E essa ocupação é que gera fator no corpo físico, porque tudo começa lá no campo psíquico, né? Mente ocupada, preocupada, começa a descarregar no corpo físico todos esses sintomas que a gente já conhece. Então, você falou, por exemplo, Camila, aí da depressão, né? E uma das doenças que vem, que podem ser originadas, né, da ansiedade também, a síndrome do pânico, o sentimento, a emoção predominante está aí, o medo. Síndrome do pânico, o medo, a depressão, o medo de não conseguir, né? Ela vem como base, né? Eu estou falando de uma forma bem geral, né, Camila? Quando você vai avaliar uma pessoa, você não vem com esses conceitos pré-estabelecidos, né? O que eu tô trazendo é tentar levar para quem está ouvindo a gente se existem esses gatilhos aí em quem é ansioso, né? Ou quem tem predisposição a desenvolver a ansiedade. Ó, vamos lá. Ourives Aria Joia Rara falou obrigado por abordarem esse tema. Dani botou tema necessário. Perfeito. Vamos aqui. Ansiedade pode fazer cair o cabelo? Sim, pode sim. Excesso de preocupação, mente exagerada, excesso de pensamentos, pode fazer que o estresse, né? A ansiedade, ela vai gerando um estresse na pessoa. Existe uma modificação de fatores metabólicos, fisiológicos, dentro da pessoa mesmo. Emoções em desalinho, elas realmente modificam, né, fatores bioquímicos dentro do corpo humano. Então, se altera, sim, pode atingir vários outros órgãos, inclusive, e se tiver alguma ressonância, a sua ansiedade, se a sua ansiedade for devido a algo, por exemplo, que desperte em você o gatilho da raiva, por exemplo, pode fazer favorecer, né, o cair dos cabelos aí, se tiver uma ressonância com esse órgão, por exemplo, se a gente for analisar no padrão da emoção da raiva. Mas o estresse por si só atinge o corpo todo. E a queda de cabelos também está muito associada ao estresse. E a ansiedade, ela libera muito cortisol, né? O hormônio da inflamação, do estresse, do envelhecimento.
Então, tá tudo isso ligado. A partir do momento que a gente tem muito cortisol no nosso corpo, as células estão mais inflamadas, a gente engorda, a frequência sobe, cabelo cai, cresce mais cabelo onde a gente não gosta. A mulher também sofre muito com isso, né, Pé? E aí é uma série de fatores, não é só o cabelo que cai, são vários fatores que o cortisol, um hormônio que é liberado quando a gente está muito ansioso, em situação de estresse muito contínuo, então ele também faz o cabelo cair. Ó, a ansiedade engorda? Sim, a ansiedade engorda por esse fator, porque a gente diminui a produção de hormônio bom, da serotonina, da dopamina, dos neurotransmissores do bem, né, que são os hormônios da felicidade, que promovem o emagrecimento, que aceleram o metabolismo, e diminui a produção deles e aumenta do cortisol, esse maldito, que é o hormônio que está lá sempre para causar inflamação, aumentar o nosso cansaço, botar a gente para baixo. Todas as nossas células de gordura ficam mais inchadas, dá mais fome, insônia, tudo isso. A ansiedade engorda sim. Tem gente que emagrece. Exatamente. Tem gente que tem o efeito contrário. Camila, exatamente. Tem gente que aumenta tanto o metabolismo, né? E há uma perda assim, enorme de massa, né? Não é todo mundo que engorda. Mas falando sobre o cortisol, a gente observa, ele é muito responsável pelo sentir no corpo físico a taquicardia. Então, geralmente, pacientes muito ansiosos tomam remédios, às vezes, né, para controlar batimentos cardíacos, mas é justamente porque esse hormônio, esse cortisol está muito elevado. Então, se você encontrar estratégias de diminuir, de abaixar, de equilibrar, de harmonizar isso no organismo, você vai notar, por equivalência, muito facilmente, a diminuição desses sintomas, principalmente cardíacos. Né? Porque o cortisol também, quando a gente tem essas crises, o cortisol, ele é liberado junto com a adrenalina, né? A gente tem umas descargas inesperadas, assim. Quando a gente tem essas descargas inesperadas, nosso corpo absorve e fica se sentindo mais cansado, fica em estado de alerta, achando que a gente está em perigo o tempo todo. Isso vai deixar mais cansado. Tem gente que vai ter um metabolismo acelerado, que vai perder massa muscular, vai ficar com preguiça de fazer atividade física. Então, isso tudo vai trazendo o emagrecimento também, né? Exatamente. Exatamente. Minha mãe tá aqui, que linda. Oi, mãe. Ansiedade provoca aquele dor de cabeça. Minha mãe tá aqui participando. A ansiedade provoca queda de cabelo? Então, mas já a gente acabou de falar sobre isso, assim. Provoca por conta da liberação dos hormônios ruins e inibição dos hormônios bons, né? Vamos lá. Esse momento de pandemia que vivemos pode ter agravado o estado da ansiedade em geral. Acho que comecei a manifestar grande preocupação com o futuro neste momento. Perfeito, perfeito, maravilha. Quem foi que perguntou aí, Camila? Joia Rara, Ourivesaria. Joia Rara. Ourivesaria, né? Joia Rara. Isso aí. Exatamente. Sabe por quê que houve um grande influxo de pessoas manifestando ansiedade? Porque a gente está falando da emoção do medo. O medo vem caminhando com o processo ansioso. E como as pessoas vivem até ainda, né, um sentimento generalizado de temor, né, de pavor, de medo, o que será, né, do amanhã, isso desencadeou muito fortemente gatilhos de ansiedade em pessoas. Então, tem pessoas que não tinham ansiedade, nunca tinham manifestado, mas por esse momento desenvolveram, né, ou manifestaram esse gatilho do medo, e aí começou a manifestar essa ansiedade. E tem pessoas que já tinham ansiedade, que em algum momento estavam controladas, porque você tinha vida social, você tinha algo que mudava o foco da preocupação dessa pessoa, mas quando você é colocado diante de situações de medo,
constante, aí você novamente teve esse gatilho, essa descarga dessa emoção, desse medo vindo à tona, desencadeando essa ansiedade novamente. Então, estar em casa, o que será do amanhã? O futuro, como vai ser? O que eu vou fazer? Você tem os dois gatilhos que eu falei aqui no início. A preocupação com o futuro e o sentimento do medo. Existe um trecho de uma música, Camila. Eu não sou cantora não, tá? Mas eu vou cantar só um Vai pedacinho. arrasar agora, vai lá. Porque existe, dá para a gente fazer uma comparação legal, né? Existe um trecho de uma música que diz assim, como será o amanhã? Responda quem puder, né? Quando você fala isso, o que será do amanhã? Responda quem puder. Já ali desencadeia uma apreensão. Nossa, o que será do amanhã? Responda quem puder, porque ninguém sabe responder o que vai ser. Mas já desencadeou em você assim, o amanhã vai ser maravilhoso, lindo e belo. A música em si, a frase em si, o pensamento já vem carregado de tensão, de apreensão. E a gente passou por isso esse tempo todo, né? O que vai ser do amanhã? A preocupação com o futuro, com o trabalho, com os filhos, com a saúde, né? Com a família, né? Como que vai ser o amanhã? Então você tem a preocupação e o sentimento do medo junto, desencadeando um processo ansioso. Por isso que na pandemia cresceram-se muito o número, né, de pessoas ansiosas aí. Quem não tinha e quem já tinha e desencadeou novamente esse gatilho. A pandemia trouxe essas doenças à tona, né? Quem não se dava conta de que tinha algum dos sintomas, né? De repente se viu preso em casa, falta de trabalho, falta de grana, desempregado, outros problemas, convivendo mais em família. Olha que loucura, né? Eu já falei isso até numa live aqui, eu acho que foi com a Andréia que eu falei, da gente sempre querer, eu me lembro desde sempre escutar alunos, amigos falando que precisavam de mais tempo dentro de casa, queriam almoçar, tomar café, passar mais tempo de casa. E a pandemia proporcionou isso, as pessoas estavam estressadas porque estavam dentro de casa. Mas não era só por isso, era por conta de tudo que isso trazia. Redução de salário, muitas vezes desempregados, não saber o futuro, o que ia acontecer a partir dali, se teria cura, se teria vacina, o que seria, quem seria contaminado, com o que estava pegando. Isso. Então pegou muita gente assim de surpresa que veio desencadeando várias doenças, sim. Tem até uma pergunta que a ansiedade pode provocar psoríase. Eu até li alguma coisa sobre isso, na época que eu estava pesquisando sobre atividade física e coronavírus, né, a reabilitação do coronavírus, e a falta da nossa liberdade do sol, a baixa da imunidade que a ansiedade traz, a baixa da imunidade, a falta do sol, elas pioraram muito essas doenças autoimunes e essas contagiosas agudas, né, não contagiosas agudas. Então, pode provocar psoríase, pode afetar as crises absurdamente, você pode ter mais crises por conta da ansiedade, sim, do hormônio, não está sendo liberado, falta de sol, falta de convívio social, né? Exatamente. O estresse associado à ansiedade pode desencadear psoríase, né? Tudo isso. E tem outros fatores ainda, né, muito mais profundos, né, Camila, com relação à imunidade, né? A gente fala muito de imunidade do corpo físico, mas existe a imunidade mental também, né? E quando a gente fica muito exposto a fatores mentalmente estressantes, você pode ter um corpo sadio, mas um sadio por fora, mas mentalmente doente. E aí o corpo físico vai manifestar o que a mente não está bem. Então, uma mente estressada, ansiosa, vai manifestar nesse corpo físico essa doença aí. Isso reflete, um grande reflete um enxame de doenças
emocionais, psíquicas, mentais, justamente nessa época. Eu me lembro, eu tive um professor muito bacana na faculdade, Valdir, que ele falava que não adianta a gente tratar uma coisa só, nós somos tridimensionais, é corpo, mente e espírito. Se um não estiver bem, não adianta que os outros dois não vão funcionar 100%. Os três têm que estar interligados para que você consiga ser saudável. Isso é a concepção de saudável, né? Você conseguir ter um corpo, uma mente e um espírito. E espírito que eu estou falando é independente de religião, gente. Não tem nada a ver com religião, não. Sim. A gente ter um espírito evoluído, a gente conseguir cuidar, saber o que é o certo, o que é o errado, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, e aí a gente consegue ter saúde, né? Isso é o conceito de saúde, a gente ter essas três esferas equilibradas, né? Exatamente. Você mesmo fala muito sobre exercícios tridimensionais, né? O quanto você consegue melhorar vários grupamentos musculares ao mesmo tempo. E isso é uma das coisas que eu aprendi com você também, né, Camila? Que o exercício trabalhado de forma tridimensional, ele traz benefícios globais para o corpo todo, né? Então, é assim também nós também somos assim. Mente, corpo, espírito, emoções. Nós não somos inseparados, né? Estamos juntos. Então, o equilíbrio tem que ser no todo. Isso eu vejo muito. Sabe o que acontece? Ó, dá para a gente trazer isso para a prática. A pessoa vai para a academia, se acaba de treinar, vai lá e come direitinho, mas vive estressada, vive brigando, tá com um trabalho ruim, em casa vive brigando com o marido brigando com a mulher, e aí a pessoa não consegue emagrecer, tá sempre reclamando, pô, mas eu não consigo perder essa barriguinha, pô, eu estacionei no peso. Então são essas coisas que as pessoas têm que entender. Enquanto você não melhorar a sua mente, você não vai melhorar o resto da sua evolução. Então é tudo caminhando junto. Se você está com a sua mente boa, o seu espírito bom, seu corpo vai estar preparado para a mudança que você queira fazer acontecer. Saúde está em dia. O André é um outro lindo. Olha, meu irmão está arrasando agora na parte de terapias holísticas, está investindo nisso daí, está super craque. Aí ele botou Maravilha. assim, ó. Então, dentro da terapia holística, buscamos sempre a resolução da causa e não do efeito. Com isso, buscamos a sua origem. É muito isso, né, Aline? A gente buscar a origem da ansiedade para a gente poder tratar e não tratar somente os sintomas, né? Exatamente, porque os sintomas manifestam a causa muito maior, muito mais profunda. Então, se você quer um equilíbrio, uma harmonia, uma cura, vamos dizer assim, mais rasa, momentânea, você fica a nível de sintomas, né? Mas se você realmente quer resolver um problema, você precisa encontrar a causa do problema. Não tem como você ficar só trabalhando a nível daquilo que você está vendo, né? Você precisa investigar, ir mais profundo. Mas você está falando de um equilíbrio mais duradouro, mais profundo, né? Mais proveitoso para o ser humano. Que aí é o quê? Mente, corpo, emoções, psiquismo, tudo trabalhando em conjunto. É isso aí mesmo que o André... Então, aproveitando isso, para a gente deixar aqui claro para o pessoal, os sintomas mais fáceis da gente poder reconhecer numa ansiedade, num transtorno de ansiedade: frequência cardíaca alterada, palpitação, arritmia, ainda mais para quem não tem nenhum problema cardíaco, nada diagnosticado. Exatamente. Começou a ter insônia, perda de peso excessiva ou aumento de peso excessivo, frequência cardíaca alterada, palpitação, falta de ar, deixar o seu corpo às vezes fica tremendo, um pouco dormente, você não tem problema de saúde nenhum. Está na hora de você ir atrás, procurar atividade física para poder começar a melhorar a alimentação e médico. Não adianta que a gente não se cura sozinha, a gente precisa de um diagnóstico para a gente poder se libertar disso. Por quê? Às vezes, a gente com o nível hormonal alterado, a gente com a prática de atividade física moderada, teve uma pesquisa de Harvard agora, acho que foi 2015 ou 2016, que a atividade física moderada e intensa, ela chega a reduzir 150% de ansiedade. Então, você
reduz 100% e ainda tem 50% de lucro ali no cantinho guardado para você. Então, se você não faz atividade física e já tem esses sintomas, você passa a fazer atividade física que vai melhorar gradativamente. Por conta da liberação hormonal, a gente tem a liberação da serotonina, da noradrenalina, que são dois hormônios que são conhecidos como os hormônios da felicidade, que regulam o batimento cardíaco, que favorecem essa sensação de bem-estar, que controlam o nosso sono, o nosso apetite. Então, é uma liberação hormonal do bem. A atividade física vai tratar a ansiedade, fazendo uma liberação hormonal do bem. Ela aliada com a alimentação, aliada com os cuidados mentais, a gente tem um tratamento completo e saudável para o seu corpinho, ok? Vamos lá, Aline, ó. Como a gente fala de tratar a ansiedade, a gente trata a ansiedade com pequenas mudanças de hábitos, que são alimentação, cuidado com a mente e atividade física, certo? Certo. Então, vamos falar da atividade cura. Física. Vamos falar da cura. Como a ansiedade pode ser tratada dentro da terapia integrativa? Bem, a gente vai olhar a causa do sintoma, né? A causa do problema, né? Vamos avaliar os sintomas desse paciente e vamos investigar a causa. Vamos supor que a emoção do medo é um caminho para a gente começar a investigar a ansiedade, o que causa o medo dessa pessoa, o que faz com que ela tenha toda essa descarga hormonal de cortisol, que o cortisol está muito ligado, né, a ficar ou a correr, a se proteger ou a lutar. Então, o que causa o medo nessa pessoa? É um caminho. A gente começar a investigar o que causa esse medo. Você tem medo de quê? É um caminho dentro da terapia integrativa para você ir aprofundando na causa do problema daquele paciente. Então, se a gente está falando de ansiedade, o medo é um caminho, não é para todos. Mas você já começa a investigar. O que te causa tensão, apreensão, preocupação? O que te causa medo? E aí já é uma frase dessa, já é uma hora de consulta que a gente vai destrinchando, conhecendo, e aí vão vindo à tona provavelmente a causa que pode ser um trauma de infância, pode ser um evento que aconteceu, que trouxe um problema, pode ter sido uma série de coisas que aí você vai avaliar dentro das terapias integrativas para encontrar a causa do problema e tratar aquela causa. O objetivo sempre é investigar. Terapia integrativa vai trabalhar sempre dos sintomas, sempre na causa, vai trabalhar nas emoções daquela pessoa, vai entender. Existe uma máxima na nossa área que fala cuidar do doente e não da doença. Uma pessoa que chega na sua frente e manifesta uma doença, seja ela qual for, não é a doença que nos interessa. Aquela pessoa é quem está doente. E por isso a doença chegou até ela. Então vamos entender, vamos compreender quem é essa pessoa, o que ela está passando, qual é a causa, o que desencadeou isso nela, para a gente poder entender e ser mais assertivo no processo de equilíbrio e de cura dessa pessoa. Cuidar do doente e não da doença. A doença não nos interessa, vamos dizer assim, de uma forma geral, né? Porque a doença é um nome, mas a pessoa não é um nome. Algo aconteceu para que ela manifestasse aquilo. E é isso que nos interessa para a gente ir cirurgicamente ali atuar e poder trazer um bem-estar para ela dentro daquilo que ela precisa. Porque é mais ou menos assim, né, Aline? A gente tratando os sintomas, a gente vai tratar aquilo ali, vai melhorar aquilo ali momentaneamente, mas você vai ficar recorrente tendo essas crises, sentindo tudo isso se parar de tomar o medicamento. Quando você atinge a causa, você quer cessar aquele problema para que a gente não tenha mais nenhuma crise, mais nada daquilo, né?
Isso, o autoconhecimento é muito importante, Camila. Porque olha só, se você toma um remédio para ansiedade, né? Ansiedade, você viu quantas coisas estão envolvidas aqui nesse processo? Uma preocupação, uma mente acelerada, uma liberação de vários tipos de hormônios, cortisol, de tensão, de medo. Você toma um remédio para assim, muitos fatores envolvidos aqui na ansiedade. Então você toma um remédio, ele vai atuar no sintoma. Mas a causa, aquilo que te causa a apreensão, a preocupação, o medo, continua, o remédio não atua ali. Se não atua ali, você continua com a causa ali. O sintoma, quando você utiliza o remédio, está sendo desligado. Eu uso sempre a comparação do interruptor. Você desliga a luz, você desliga o sintoma. Mas a luz continua acesa dentro de você, emitindo, dizendo, olha, o problema está aqui. A causa do seu medo, do seu pânico, da sua preocupação está aqui. O remédio atua em preocupação, o remédio atua em pensamentos acelerados, o remédio atua na causa específica do medo. O remédio não atua naquilo, ele vai atuar nos sintomas, ele vai te dar um bem-estar momentâneo. E é muito bem-vindo. O remédio é muito bem-vindo. Quando bem indicado, bem orientado, não ser usando o remédio assim, como se bebe água. Não, existe a indicação. E quando a pessoa está numa crise, quando a pessoa está num quadro de desespero emocional, se faz necessário sim, se faz necessário. Usa-se o remédio bem orientado e, em contrapartida, complementarmente, vai trabalhando para entender a causa da sua doença. Vai trabalhando as outras vertentes, que aí é o caminho maravilhoso do meio. Você vai tratando o sintoma, que nesse momento você precisa dessa ajuda, e vai conhecendo a causa do seu problema, a causa da sua doença, a causa da sua ansiedade, dentro desse olhar holístico. Holístico não é coisa holística, é energética, até é também. Mas holístico é holos, né? Holos vem de todos. Holístico, olhar o todo. Olhar o paciente como um todo, olhar você de uma forma integrativa. Né? É justamente isso. O início da minha cura foi por isso. Foi um cardiologista que me diagnosticou. E ele falou, olha só, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, mas eu preciso que você vá nessa terapeuta. Era uma terapeuta homeopata que tinha aqui em Cabo Frio, mas eu preciso que você vá nela para você entender tudo o que está acontecendo com você, e você tem que fazer atividade física, e eu preciso que você faça atividade física, uma atividade física sozinha, onde os resultados dependam exatamente de você e do seu esforço, e uma coletiva, para você poder ver o seu papel no coletivo. Cara, esse cardiologista, eu chamava ele de papai. O cara, ele é pai de uma aluna minha. E aí eu achava incrível, porque ele falou exatamente tudo que eu precisava. Eu segui certinho. Eu tive que tomar os remédios para combater os sintomas que estavam muito latentes naquela situação, mas eu fui fazer exatamente isso. Foi onde eu comecei a praticar jiu-jitsu. Aí eu comecei a fazer outros esportes, comecei a fazer outras coisas, e isso foi me dando resultado. Essa busca, essa liberação hormonal, esse entendimento do que fazia aquilo comigo, foi o que me fez curar, cara. Foi entender o que estava acontecendo com o meu corpo, não tratar só os sintomas. Isso foi incrível, foi onde eu tirei isso, e eu converso com todo mundo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falando exatamente isso, que eu estava sentindo ela diferente, um pouco para baixo. Não, eu sou assim mesmo. Não pode ser assim. Não é normal a gente ser triste, não é normal você ser angustiado, não é normal você ficar eufórico a ponto de não sair de casa, a ponto de sentir dor de cabeça, não dormir, porque alguma coisa vai acontecer. A partir do momento que te faz mal, não é normal. Então a gente tem que procurar ajuda. Ah, mas eu não vou ao psiquiatra, eu não sou maluca. As pessoas ainda têm essa concepção de que psiquiatria é alguma coisa para tratar loucura. E não é, são distúrbios mentais, desde os pequenos até os mais fortes. Então, fica aí a dica para você, se está sentindo alguma coisa,
algum desses sintomas, não se sinta inferiorizado nem com vergonha, isso é uma doença muito comum, é a doença que abate 60% da população, é acometida de ansiedade, então vocês podem pedir ajuda, pode correr atrás. Se não quiser, liga para a gente, manda uma mensagenzinha que a gente vai dando todo o suporte, orientando por qual caminho seguir. Mas não fique sozinha, porque tem solução para tudo isso, né, Aline? Com certeza, com certeza. O caminho é esse. Infelizmente, o E Brasil está depois que a ocupando gente aí o entende, é país, tudo mais né? fácil, né? Exatamente. E, infelizmente, o Brasil ocupa o país aí, né, do campeão dos É o ansiosos, ranking. né? É o É o ranking dos ranking. Então, ansiosos. É o país que tem mais pessoas ansiosas no mundo. Olha que loucura. Mas exatamente. também vou te falar, na situação que a gente vive, não ser ansiosa, amiga. Difícil, né? Olha. Ó, vamos lá. É. Porque só os remédios alopatas sozinhos podem ser insuficientes? Os remédios, o quê, Camila? Alopatas sozinho pode ser insuficiente? Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso antes, né? Não, porque o remédio alopata ele tem uma visão muito sistematizada, né? O remédio ele atua em sintomas. Então você vai estar equilibrando, trabalhando, amortizando sintomas. A causa, não. Então é preciso ter um olhar mais integrativo. Muitas das vezes é muito bem-vindo, em sua grande maioria, uma equipe multidisciplinar, né? Sim, o profissional de educação física, ok, maravilhoso. Uma psicoterapeuta, psicólogo, sim, também, né? Um profissional de terapias integrativas, homeopatia, florais, meditação, sim, maravilhoso. Então, às vezes, se faz necessário essa equipe multidisciplinar para você poder abordar esse paciente como um todo. Então, os remédios em si atuam mais especificamente em sintomas, né? E se faz necessário você olhar para o paciente como um todo, você entender o que adoece ele, os sintomas. É como se fosse assim, Camila, onde há fumaça, há fogo. Os sintomas é a fumaça. É a fumaça, o sintoma. Já existe fogo em algum lugar. Aonde está esse fogo? Quem colocou esse fogo? Como se apaga esse fogo? É o objetivo de você encontrar a causa é, é, dessa doença que se apresenta na pessoa, né? Então, o objetivo do remédio em tratar sintomas tratar os sintomas, mas ele não trata a causa do problema. Então, aproveitando o gancho, essa é a maravilha do IP, né, Aline? Para vocês que não sabem, a Aline é a nossa terapeuta do IP52. A gente reúne esse cuidado, né, do emagrecimento, onde a gente trata o nosso aluno como um ser global, a gente trata o físico, a gente trata a alimentação e a gente trata, ó, cabeça, porque para a gente emagrecer, a gente tem que estar com a cabeça preparada para isso. Não adianta a gente querer emagrecer, eu vou emagrecer, mas vou comer um biscoito hoje e passar fome amanhã. Eu vi um post essa semana assim, eu vou comer essa barra de chocolate, amanhã eu faço o jejum de 12 horas. Até que ponto isso é saudável? Então, no IP a gente une essas três formas para a gente tratar a ansiedade que te leva ao ganho de peso, para a gente tratar a nossa forma como a gente vê a atividade física. E a Aline desenvolveu um floral maravilhoso, uma fórmula para os alunos do IP. Eu queria que você falasse um pouquinho da fórmula e falasse da sua experiência como aluna do IP para gente. Pois é, olha que maravilha, né? Vocês me convidaram para ser a terapeuta do IP e eu desenvolvi lá uma fórmula maravilhosa para as alunas do IP que pegam tudo isso que a gente falou aqui. Agora, olha que maravilha, né? Preocupação, ansiedade, medo, e isso é um caminho para desenvolver outras e outras e outras coisas. Então, o que nós trabalhamos lá nessa fórmula do IP para auxiliar, né? Porque eu chamo, né, Camila, o programa IP52, eu chamo de um tratamento de alta performance.
Esse foi o nome que eu dei para o programa. Alta performance. Por quê? Porque você utiliza abordagem mental, emocional e física. Não é além, e física inclui atividade física e também inclui uma alimentação equilibrada, um cardápio altamente direcionado para isso. Então, dentro da abordagem ali das alunas do IP, do floral, floral trabalha nas emoções, né? Terapia floral trabalha bem voltado para as emoções. A fórmula foi visando, caminhando dentro desse contexto de tudo que a gente conversou aqui. Então, limpeza de emoções acumuladas, ansiedade, firmeza emocional para se manter firme no propósito de concluir o objetivo, né? Autocontrole, disciplina, romper com velhos hábitos do passado, né? De má alimentação, sedentarismo, né? De ficar vendo Netflix, televisão, nada contra Netflix, mas a TV sim. Então, a gente vai rompendo esse contexto de velhos hábitos, né? E principalmente aí, que eu falei aqui desde o início, a emoção predominante no ansioso é o medo. E lá na fórmula a gente também aborda essa emoção do medo para as alunas. Medo de não conseguir, medo de ser julgada pelo outro, comparação, né? Enfim, uma série de medos inconscientes que caminham aí para quem está há muito tempo, às vezes, querendo emagrecer e não consegue. Já tentou de tudo e não consegue. Então, o floral, ele vem trabalhando junto com essas emoções, né? Detox emocional também, pode-se dizer isso? Sim. Pode-se dizer um equilíbrio, uma harmonia nas emoções? Sim. Por quê? Para você cumprir um objetivo, você precisa de foco, você precisa de disciplina, né? E isso, às vezes, vai além da sua força de vontade. Você quer, mas você precisa de um empurrãozinho. Porque hábitos antigos impedem você, às vezes, de continuar com o seu objetivo. Então, a terapia floral para o programa é justamente isso, visa justamente isso aí. Aline, e fez tanta diferença, fez tanta diferença. Olha que eu trabalho com emagrecimento, ó, há muitos anos. Eu acho que desde que eu me formei, né, cara? E o nosso programa, o IP52, é o emagrecimento com ênfase no alívio de dor, seja coluna, joelho, ombro, qualquer que seja a doença neuroarticular, mioarticular. Então, os exercícios são propostos para o alívio de dor e emagrecimento saudável. E aí as pessoas já tinham aquela concepção de não conseguir cumprir o cronograma de treinamento, porque tem alguma lesão, já vinha com aquele negócio na cabeça, mas eu não posso fazer, mas o médico não deixa, mas eu não posso. Já vinha com fatores estereótipos também de obesidade, porque eu estou muito acima de peso, eu não vou conseguir. A ansiedade que era trazida também de fora na comida e um monte de coisa. Então, esse floral que você desenvolveu foi super importante. Eu nunca vi uma turma tão engajada quanto a de vocês, que foi incrível desde o início. Todo mundo se comprometeu, fez a sua fórmula, começou a tomar. Cara, e esse lance a gente já está indo para o terceiro mês, né? O finalzinho do nosso programa. E ninguém abandonou a dieta, ninguém abandonou, porque a galera está comprometida e o floral vem ali trabalhando junto com elas. Então, eu queria te agradecer do fundo do coração por esse milagre em forma de floral que você trouxe para as nossas meninas. Foi incrível. Aline, fala da sua experiência quanto aluna no IP52. Então, participei do programa, né? Claro que eu não ia ficar de fora dessa. Inclusive, eu tomei o meu floral. Para vocês, rapidinho, Aline. Para vocês que não sabem, a Aline entrou no programa no pós-parto. Quantos meses tinha de bebê? 3 meses. Então, ela tinha acabado de ter bebê, estava ainda envolvida naquilo tudo e tal. E aí a gente convidou a Aline para participar. Conta pra gente. Exatamente. Então, no pós-parto, aí 3 meses e meio,
eu estava com os hormônios, né, lá em cima, existia uma carga de estresse muito grande, sentia dores na coluna lombar, né? Senti antes, né? E trabalhei muito, fiz muita atividade, muito pilates, e depois que eu tive o bebê, obviamente, a coluna estava bem fragilizada, né? Imagina aquela barriga enorme, eu engordei 17, 18 quilos, então aquilo, o bebezão lindo e maravilhoso saiu, então, obviamente, eu estava com a coluna muito fragilizada, isso estava me dificultando mesmo, de caminhar, de fazer as atividades, e o meu bebê lindo, ele é enorme, né? Então ele sempre muito pesado. E segurar ele com firmeza, fazer atividade simples, né? Como dar de mamar e tudo, estava dificultando muito o meu processo. Então eu aceitei o desafio como terapeuta, né? Eu entrei no programa para contribuir através do meu conhecimento e também aceitei o desafio de fazer. E aí foi maravilhoso, né? E aqui eu estou falando como terapeuta do programa, óbvio, porque eu participo até hoje, eu faço meus treinamentos diários até hoje. A melhora foi impressionante em 15 dias. Eu perdi 6 quilos no programa. Nos primeiros 15 dias eu tive a minha perda de peso, eu não fiz a dieta propriamente, porque é óbvio, eu estou amamentando, então não podia fazer, eu tinha que fazer algumas mudanças na alimentação, mas eu perdi 4 a 5 quilos. E agora, continuando, eu estou perdendo em torno de 6 a 7 quilos. Continuo perdendo com saúde, com equilíbrio, não sinto dores lombares, não sinto mais nenhum tipo de dor lombar, e tudo isso graças ao programa, né? O programa é realmente muito bom. Eu fiquei impressionada, viu, Camila? Você é uma profissional, assim, aproveito para te falar mesmo que você é muito competente no que você faz. Porque eu vinha com velhos hábitos de que quem tem dor não pode fazer atividade física. Isso era uma coisa que eu pensava. Aquela atividade física mais intensa, né? E não é assim. Então, exercício tridimensional, todo esse movimento do dia a dia, são movimentos baseados no dia a dia, que você faz no dia a dia. Então, eu consegui colher os benefícios do programa, da atividade física. Eu fiz um post falando sobre isso, né? Sua melhor versão existe, te espera. Espera mesmo, a gente precisa dar esse primeiro passo para que ela possa, você agarrar essa sua melhor versão e abraçá-la e ser muito feliz com ela, né? A gente precisa dar o primeiro passo, mudar hábitos, dar o primeiro passo de mudar. Olha, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, e agora eu estou colocando isso muito mais fortemente. Não existe milagre quando você quer mudar a sua saúde. Uhum. Não existe uma mágica, não existe nada miraculoso. Você precisa promover a mudança que você quer que aconteça na sua vida. Então, se você quer emagrecer, não adianta comer escondido chocolate, né? Uhum. Se você quer mudar o seu bem-estar, a sua vida, inclusive os exercícios, com toda essa mobilização de hormônios benéficos, né, do bem-estar, isso modifica o humor da pessoa, isso modifica o bem-estar que a pessoa sente consigo mesma. Isso modifica a sua relação com o mundo, com você, com os outros, com seus familiares. Então, uma pessoa bem-humorada, de bem consigo mesmo, não quer guerra com ninguém, né? Então, é preciso dar o primeiro passo. É preciso dar o primeiro passo. A homeopatia faz efeito? Faz. A terapia floral faz efeito? Faz. Mas você precisa mudar a alimentação, você precisa fazer atividade física, você precisa ir além. Porque isso só você pode fazer por você. Não existe milagre. O milagre é você que precisa fazer por si mesmo. Então, eu fiz em casa o meu milagre, né?
Então, eu não podia ir para academia, eu não podia fazer. Então, dentro de um espaço curto, eu me comprometi comigo e eu colhi os benefícios, né? Aí, menos 6 quilos, muita disposição para trabalhar, bom humor e o melhor de tudo, amamentar meu bebezão lindo, sem dor nas costas. Delícia, Aline. Esse é o propósito do IP, né? Ele nasceu com esse propósito da gente trazer esse equilíbrio da mente, o corpo e a alimentação, os três juntos sustentarem o emagrecimento definitivo e saudável, né? A gente resgatar a autoestima, não é só emagrecer, né? Não só o físico. Alguém botou aqui, ó, quer ver? É, é a mudança de dentro para fora e não de fora para dentro, é muito isso. É a gente trabalhar a nossa cabeça para a gente poder se alimentar bem, treinar para a gente promover saúde para o nosso corpo. E o emagrecimento vem em prol de, em detrimento disso, né? A gente se alimentando bem, cuidando da nossa saúde mental, e a gente consegue treinar, a gente consegue visualizar essa saúde no nosso corpo. E o IP, ele transforma a vida das pessoas. Eu acho que todas as alunas tiveram essa transformação do físico, do mental, do casamento, das filhas comendo melhor, do marido comendo melhor. Então, a gente trazer saúde mental, esse é o propósito do IB, né? E as pessoas ficam, como que funciona? Então, pessoal, ó, tem um link na bio, aqui no nosso Instagram, vai lá no nosso linkzinho, você pode tirar todas as dúvidas, tá cheio de informação para vocês poderem saber o que é o desafio, para que serve, como é que faz, se a gente vai abrir uma nova turma, se não vai. Então, vai lá, se inscreve para você receber todas as informações referentes ao desafio IP, que é o pontapé inicial para mudança radical na sua vida. Para você começar a viver com mais saúde, mais qualidade de vida, cuidando da sua cabeça, cuidando das suas dores, aliviando ou zerando as suas dores, trazendo novos hábitos saudáveis com uma equipe maravilhosa para dar suporte nessa fase que vocês precisam. Ok? Aline, quero agradecer do fundo do coração por mais essa live maravilhosa, por você ser tão comprometida. Eu sei que com um bebê pequeno é mega difícil, mas eu quero te agradecer muito por esclarecer, chamar as pessoas para a realidade e ver que para tudo tem solução, não estamos perdidos. É a gente estar atento aos pequenos detalhes que o nosso corpo dá, a nossa mente dá. Então, te agradeço do fundo do coração. Essa live, galera, vai ficar gravada aqui no nosso canal, vai lá no na nossa página, tá gravadinha. Manda para quem você acha que precisa de ajuda, para quem você acha que está sofrendo de ansiedade e ainda não sabe. Deixa ela salva, vamos compartilhar conhecimento e espalhar essa corrente do bem por aí, tá bom? Aline, obrigada, meu amor. Um beijo grande, pessoal. Boa noite. Obrigada, Camila. Um beijo. Beijo, Aline. Obrigada. Pessoal, ó, lembrando que se vocês quiserem algum tema de live, tiverem dúvidas, é só mandar aqui no canal pra gente. Vai ser um prazer responder a todos vocês, tá bom? Boa noite, se cuidem, bebam água, durmam bem. Beijo. Beijo.